Olá, pessoal, bom dia. A partir de agora a gente vai analisar, né, como é que funciona um inversor de frequência, especificamente o inversor de frequência de meia ponte, na primeira aula, que é essa que vocês estão vendo agora. O inversor de frequência de ponte completa, que é a segunda aula. A gente vai ver um exemplo do inversor de frequência de ponte completa e vamos finalizar analisando o inversor de frequência trifásico. Então vamos lá. A princípio, né, o que é esse bendito inversor de frequência? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tirem da mente é que inversor de frequência não é o inverso da frequência, né? Não é o período. Inversor de frequência é um conversor de potência elétrica que parte de uma grandeza contínua para uma grandeza alternada. Ou seja, ele converte de uma potência elétrica de corrente contínua para uma potência elétrica em corrente alternada. Isso se deve, isso ocorre por causa dos dispositivos semicondutores de potência que ficam responsáveis pelos chaveamentos e, consequentemente, a alteração da forma de onda, né, que passa de contínuo, como vocês estão vendo aqui, para alternado. Como vocês podem perceber também, é alternado, porém não é senoidal, né? Ela é quadrada. E aí a primeira coisa, né, outra coisa que vocês devem se atentar, tomarem cuidado também é com a carga. Porque se vocês estiverem tratando com cargas indutivas ou com cargas capacitivas, esse tipo de carga eles possuem limitações quanto à tensão e quanto à corrente. Então, prestem atenção quando vocês estiverem trabalhando com esses tipos de cargas. As resistivas também, mas não dão tanto trabalho quanto essas outras. Por quê? Como vocês estão percebendo aqui, ó, há uma variação brusca, né? Imagine se for tensão, se for corrente, há uma variação brusca. Ele sai de 1 e vai para 0 em um curto espaço de tempo. Isso exigiria uma energia infinita para que isso pudesse acontecer, o que não é possível fisicamente, né? Então, os inversores de frequência eles podem ser classificados se eles são de fontes de tensão contínua, se são de fontes de corrente contínua, né? Geralmente, os mais utilizados são os de fonte de tensão contínua e os inversores que a gente vai ver aqui nas aulas são de fonte de tensão contínua. Eles são classificados conforme o número de fases, se são monofásicos, bifásicos ou trifásicos, conforme o dispositivo semicondutor de potência, a chave que está sendo utilizada e o princípio de comutação. Agora sim, analisando o inversor de frequência de meia ponte. E aí esse inversor ele é caracterizado por ter duas fontes de tensão contínuas, né? Uma coisa, pessoal, antes que eu me esqueça, é que esse sinal de entrada, essa parte contínua, tanto tensão de corrente, pode ser proveniente de um conversor CC-CC ou de um retificador com filtro, né, a saída do retificador com filtro, ou de uma placa solar, ou de uma bateria, ou de uma pilha, enfim, desde que o sinal de entrada seja contínuo, né, seja ele de tensão ou de corrente contínua. E aí, enfim, né, voltando aqui para o inversor de meia ponte. Ele possui aqui duas fontes de tensão, né, de 100 volts. Ele é caracterizado por ter duas chaves semicondutoras. E, nesse caso aqui, a carga é resistiva. Uma coisa, eu coloquei aqui controle das chaves. Existe um circuito à parte que fica responsável pelo controle das chaves. Qual é a frequência que elas vão ter e qual é o período e o determinado momento que elas vão estar operando, ou seja, estando abertas ou fechadas. Nesse caso aqui, como eu pontuei que, de fato, existem dois diodos, um em paralelo a essa chave e o outro em paralelo a esta outra chave. No entanto, como a carga é resistiva, não há necessidade deles aqui. Porém, se vocês estiverem tratando de uma carga indutiva, sim, será necessário tê-los aqui, né, em paralelo a essas chaves. Por quê? Esses diodos eles atuam como um caminho auxiliar para o indutor. Como o indutor possui uma limitação quanto à variação brusca de corrente, então esses diodos atuam como um caminho auxiliar para eles liberarem essa corrente. E aí o inversor de frequência de meia ponte, ele vai ser analisado em duas etapas, né? Então o período, que é de 0 até 360, vai ser dividido em duas etapas. Primeiro de 0 até 180, em que a chave 1 está fechada e a chave 2 está aberta, por enquanto que no período de 180 até 360 está o inverso, né? A chave 1 está aberta e a chave 2 está fechada. E aí, analisando esse processo, né? De 0 até 180. De 0 até 180, chave 1 está fechada, o que significa que ela é um curto, ou seja, ela está em zero.
0 volts. Aqui, ó, chave 1, né? Tá aqui 0 volts. De 0 até 180, ela é 0 volts. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui em preto. Por quê? Esse circuito aqui, do lado esquerdo, é igual a este circuito aqui do lado direito. Ou seja, vamos analisar. Nesse ponto aqui, a gente tem 3 conexões. Uma parte do resistor, uma parte, que é o terminal positivo da fonte, e a conectado à chave. Pensem aqui, esse ponto aqui em preto. Esse ponto aqui é este ponto aqui, ó. E aí a gente vai analisar as mesmas conexões. Está conectado ao terminal positivo da fonte, ao resistor e à chave semicondutora de potência. Ok? Ok. E aí o que é que acontece? Quando a chave 1 está fechada e a chave 2 está aberta, o resistor ele está em paralelo com a fonte de tensão daqui de cima, essa fonte aqui. E aí, vocês podem perceber, o lado positivo da fonte está aqui em mais, aqui em menos, e o lado positivo do resistor está aqui, ó. O PCI, ele caracteriza esse terminal, né, ele já adota um sinal como positivo, que é esse aqui, ó. Então, o resistor ele está em paralelo, né, com a fonte de 100 volts, no entanto, ele está em menos 100 volts, ó, aqui, ó, menos 100 volts, isso é na carga, né? De 0 até 180, ele está em menos 100 volts. E em relação à chave 2, a partir do momento que eu desmembro, né, faço todo esse deslocamento aqui, ó, só para reorganizar o circuito, eu sei que a chave 2 vai estar em paralelo com essas duas fontes, em que essas duas fontes somam, né, como elas estão em série, somam 200 volts. E aqui a chave, ela está em menos 200 volts, que é aqui a chave 2, né? Então, de 0 a 180, como é que está? Chave 1 está em 0, né, que ela é um curto, chave 2 está em menos 200 e a carga, né, está em menos 100 volts. E de 180 até 360? De 180 até 360, chave 1 abre, chave 2 fecha. Se chave 2 fecha, ela agora é um curto. Então, aqui, ó, de 180 até 360, ó, aqui é 0. Então, ela está em 0. Ou seja, vamos analisar agora o ponto, né? Nesse ponto, há 3 conexões, que é em relação ao resistor, em relação à chave e em relação ao terminal negativo dessa fonte aqui, ó. Então, esse ponto aqui é esse ponto aqui, ó. Então, aqui é o resistor, terminal negativo da fonte, ó, e a chave semicondutora, né? Nesse caso, a carga, ela está em paralelo com a fonte, ou seja, ela está positivo com positivo, e significa que agora ela está em 100 volts. Em relação à chave 1, ela agora está em paralelo com as fontes. Como as fontes estão em série, somam 200 volts, então a chave está em menos 200 volts. Aqui, ó. Chave 1 agora, ó, menos 200 volts. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, coloquem aqui nos comentários, tá?